E com a constituição dos planos diretores, a partir de 2001, que foram feitos muito rapidamente, muito a toque de caixa, esses projetos de planos diretores foram feitos de forma muito setorial, muito numa influência do nosso projeto de Brasília, que é um projeto moderno, uma arquitetura e um urbanismo que foi pensada, formatada para o automóvel, que a gente já entendeu que não é o modelo ideal de convivência e de cidade tradicional. Tem até aquela questão do conceito Ford, que eles falam, né? Que Sim. é da industrialização. Industrialização em massa. Setorização dos usos, refletiu da saúde, o setor da... Isso, refletiu nessa urbanização modernista, que foi implantada. Brasília é um ícone mundial desse modelo. Isso se refletiu também nesses planos diretores dos municípios. Você pega plano diretor hoje em cidades médias de 600, 700 mil habitantes, que tem lá o setor industrial, o setor hospitalar, área só para residência, que você às vezes não pode... Tem aqui próximo de São Paulo, no interior de São Paulo, uma região que cresce muito, muito rica. Tem cidades que você tem setores da cidade que você só pode colocar residência. Você não pode ter uma padaria num bairro. Então, assim, é um problema também de setorização de planos diretores dessas cidades. Não sei se é o momento do pedágio urbano. Ele é uma solução que tem sido adotada em diversas cidades do mundo. Eu até pensaria um pouco, traria até para a gente debater um pouco, é a questão do próprio rodízio. Ao invés de você estender para mais um dia, por que não estender o dia inteiro? Quer dizer, você tira o carro aí o dia inteiro da rua, Mas carro acho que por a gente família, está vivendo, na verdade, uma questão de que as abordagens são monotemáticas. Eu vou resolver o problema do corredor do ônibus, eu vou resolver o problema do pedágio urbano, eu vou diminuir a mobilidade, eu vou aumentar o número de horários de entrada e saída dos funcionários, que são medidas meio paliativas, corretivas de uma situação de crise, de uma situação caótica que a gente vive hoje nas cidades. E não mais, São Paulo já não é mais líder absoluto do campeonato de engarrafamento, né? Nós estamos vivendo esse problema em Salvador, estamos problema em Curitiba, estamos vivendo em Porto Alegre, em Goiânia, que o Aníbal conhece muito bem. Então, e em Goiânia é uma cidade planejada, uma cidade desenhada, você está tendo esse tipo de problema. Porque existe esse paradoxo entre um desenho urbano que é mais ligado ao começo do século, que é europeu, para um desenvolvimento urbano que é atrelado ao automóvel a partir da década de 50, que é um modelo americano. São Paulo é uma câmara de eco para o resto do Brasil. Como Nova York é para o mundo, São Paulo é para o Brasil. E esse modelo e essa solução que eventualmente é dada aqui de forma paliativa, acaba sendo interpretada pelos outros municípios como sendo coisas boas. E aí continuam fazendo as questões... Repetindo o modelo. Repete o modelo, né? Repete o modelo de uma parte... Analisar a parte e não o todo. É um sistema complexo, tem que pensar isso de forma sistêmica, não dá para pensar isso de forma linear, né? O primeiro, o segundo em degraus, assim, não, isto é uma esfera, é uma solução de diversas entradas, é uma equação de diversas incógnitas. Agora, eu acho que tem um ponto que é importante, acho que entra um pouco nessa questão do pedágio urbano, né? Acho que tem uma questão cultural. Esse final de semana, eu acho que eu vi uma entrevista do ministro dos transportes da Grã-Bretanha, uma coisa assim, ou ele era o secretário de Londres, alguma coisa, e o cara dizia que lá o camarada gosta de ter carro por uma questão de status. Né? Se em Londres é assim, imagina em São Paulo. Então, em São Paulo, a questão, a gente sabe disso, é cultural, da nossa cultura mesmo, provincianística e tal, que o camarada gosta de ter um carro. Né? E o que a gente tem visto nesse modelo dos corredores que está sendo implantado é que mais ou menos não está funcionando bem. Quer dizer, o tempo de viagem da periferia para as regiões mais centrais continua igual, não houve nenhuma redução por enquanto, né? Pode ser que mude, mas por enquanto não houve. Então, talvez o pedágio urbano seja esse incentivo para uma parcela da população, semelhante ao que aconteceu no rodízio, né? Deixar o carro em casa e usar o transporte público. Evidentemente, isso tem que vir acompanhado de uma melhoria substancial no transporte público. Eu acho que todos nós sabemos que o transporte público hoje não oferece condições, porque grande parte, eu sempre estou falando de São Paulo, né, mas uma grande parte da classe média não vai se sentir confortável hoje em deixar o carro em casa para andar de transporte público. Né? O trem está cheio, o metrô
dependendo da estação, passam 2, 3 carros para você conseguir entrar. Os ônibus, pior ainda. Então, eu acho que o conjunto da solução pode passar, sim, na minha visão, por um pedágio, de maneira a incentivar a pessoa a deixar o carro em casa, mas tem que estar acompanhado de uma melhoria na estrutura do transporte público.